É isso aí, galera. Este é o Cosmic Nerd, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Hoje, galera, mais um vídeo sobre a obra do Roberto Gomes Bolanhos, tá, galera? O pessoal gostou daí pediu pra fazer uma série aí. Vocês gostaram, vocês pediram pra que a gente fizesse uma série aí de vídeos sobre a obra do Bolanhos e tamo mandando ver aí, galera. E hoje a gente vai falar daqueles episódios que eram cômicos, mas que ao mesmo tempo tinham uma pegada meia de filme de terror, tá? Tanto do Chapolin quanto do Chaves. Porque assim, gente, a gente percebe que o Bolanhos, ele gostava bastante de histórias de terror, embora ele não trabalhasse com isso, né? Mas ele gostava de colocar alguns elementos, né, de terror dentro da obra dele, né? A gente, logicamente, não acredita nesses mitos, né, de que existe um episódio final do Chaves em que acontece uma tragédia na vila e papapá. Não acredito nada disso, tá, galera? Mas que o Bolanhos gostava de uma pegada meio trágica, né, de filme de terror, isso ele gostava. E nós vamos falar aqui dos episódios que a gente mais lembra, assim, né, tanto de Chaves quanto de Chapolin, que tinha um pouco dessa pegada. Então vamos lá, galera. E você aí, galera, não seja como o Chaves, não fique paralisado e deixa seu like, se inscreva, não deixe de ajudar o Nerd na TV a crescer e criar cada vez mais conteúdo pra você. Então, bora pro vídeo. E a gente começa com o episódio da Casa da Bruxa, um dos grandes clássicos entre os episódios do Chaves, que finalmente a gente vê o que tem dentro da casa da Dona Clotilde, né? Ou melhor, aquilo que as crianças da vila pensam que tem lá dentro, né? E ali é o seguinte, gente, é lógico, né? Na maioria das vezes, esses episódios meio voltados pro terror do Chaves, não é que a gente sente medo, mas a gente se coloca na pele das crianças da vila, imaginando aquilo tudo, imaginando lá a Bruxa do 71 como a mais caricata das bruxas possível, fazendo lá um ritual de bruxaria com o Seu Madruga, tudo, né? Com direito a bonequinho, ritual e tudo, né? E este foi um dos episódios que mais ficaram marcados na cabeça de todo mundo que assistiu o Chaves nos anos 80. Então fica aí esse episódio aí, onde tudo começa porque o Seu Madruga está pedindo pra Chiquinha que devolvesse um jornal velho pra Dona Clotilde. Tudo por isso, gente. Tudo gira em torno disso e tudo desencadeia aí a imaginação das crianças ao entrar na casa da Bruxa do 71, né? Com direito ao gato branco chamado Satanás voando, né? Dona Clotilde, ao que parece, antes de ter um cachorrinho chamado Satanás, teve um gato chamado Satanás, né? Porque será verdade que ela não é uma bruxa, gente? Quem coloca um nome desse num bicho, gente? Então tá aí, é o primeiro da nossa lista, A Casa da Bruxa. Não sei se o nome do episódio é esse, gente. O próximo da nossa lista é um que eu chamo de Desenhos, Terror e Canal do Chapolin. Gente, aqui a gente observa, gente, como o Roberto Bolanhos tem domínio da narrativa, da arte da narrativa, gente. Olha só, tudo aquilo se passa, as crianças comentando sobre filmes de terror que elas queriam ver. Na verdade, a Chiquinha queria ver, né? E meio que obrigou aí o Kiko e o Chaves a verem com ela, né? É engraçado que a minha vida inteira eu tive a curiosidade de saber que filme eles estavam vendo. Tamanho a habilidade do texto do Bolanhos fazendo a Chiquinha contando sobre o filme que você fica querendo ver o filme. Em especial uma parte do episódio onde a gente vê ela contando sobre um outro filme que ela tinha visto, sobre um garoto que passava por um cemitério e que o vento soprava tudo. Esse episódio é demais, gente. Episódio onde depois de tudo a Chiquinha arruma uma máscara medonha pra assustar o Kiko e acaba assustando o Chaves, que fica paralisado umas 10 vezes. Esse acho que foi o episódio onde eu descobri o tique do Chaves, né? Esse problema dele de ficar paralisado, de ter o famoso piripaque quando se assusta demais. E temos aí a famosa cena onde a Bruxa do 71 vê a máscara da Chiquinha e dá 10 passos antes de desmaiar de medo. É muito bom esse episódio. O episódio do Fantasma da Vila é outro episódio daqueles que não é tanto o medo que passa o espectador, mas é você se pôr na cabeça dos personagens, né? É aquele episódio onde o Chaves mais uma vez nocauteia o Seu Barriga e o Seu Barriga resolve pregar uma peça no Chaves. Que ele se veste de fantasma, tudo, e só o Seu Madruga sabe da história. Comundado com o Seu Madruga. E aí de noite ele aparece pra assustar o Chaves, e fazendo vozes, com direito a tudo, né? Só que aí é o seguinte, gente, aí hoje, né, depois de grande, a gente pra imaginar, pô, moleque mora no barril, gente, moleque não tem nem onde se esconder do fantasma, gente. Põe-se por um segundo na pele de um garoto abandonado, garoto sem casa pra morar, que não tem nem onde se esconder, e um fantasma rondando o pedaço ali, né? Logicamente, a gente também imagina que os outros também tenham passado muito medo, porque embora os adultos não acreditassem em fantasma, né, podia ser um ladrão, como o próprio professor Girafales, após levar uma surra, após ser confundido com o fantasma, disse que poderia ser um ladrão disfarçado de fantasma, né?
Mais um episódio muito bom e mais um episódio que permaneceu por quase uma década desaparecido da programação do SBT, antes do SBT colocar de volta na grade. Tá aí o Fantasma da Vila. Falar inglês é um dos melhores autoinvestimentos que uma pessoa pode fazer. E com o método Projeto Falar Inglês, você vai aprender a falar inglês fluentemente e de forma dinâmica, sem aquelas enrolações, o famoso embromation, que muitas vezes é vendido para quem quer aprender inglês. O Projeto Falar Inglês já ajudou pessoas a começarem do básico e irem para o intermediário e o avançado de forma eficiente e dinâmica. E isso vai enriquecer o seu currículo profissional como poucas coisas podem. Conheça o projeto Falar Inglês. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Agora, um dos meus preferidos, os espíritos zombeteiros. Gente, aqui é o seguinte, primeiro a gente, mais uma vez, né, levado a tentar enxergar com os olhos das crianças, né? Pô, por que os pratos da casa do Seu Madruga estão sumindo? O que tá acontecendo tudo, né? E a dona Clotilde, numa completa viagem, os espíritos zombeteiros, por que um diabo, um fantasma vai querer um prato, sabe Deus, né? E a gente vê aí, provavelmente, uma parte muito peculiar do episódio é quando ela cisma de fazer uma sessão espírita na casa do Seu Madruga. E aí, ali, minha gente, ali a gente vê o que são duas crianças e dois adultos, no caso da Dona Florinda e Seu Madruga, se borrando de medo da sessão espírita presidida aí pela Dona Clotilde. Um episódio muito divertido, outro que ficou perdido por décadas aí na grade do SBT, tá? E agora falando de Chapolin, gente. O Chapolin, ele tem alguns episódios que são extremamente tensos e o que quebra a tensão do episódio é justamente as atrapalhadas que o Chapolin faz, né? A gente vê muito isso no Abomineve Homem das Naves, ou Abominável Homem das Neves, ou seja o que for. Onde dois turistas, no caso o Carlos Villagrán e a Dona Florinda, se perdem no meio da neve e tudo, né? E acham uma cabana pra se esconder. E a Dona Florinda, logicamente, vê uma marca de uma garra na parede da cabana, lógico, e deduz, né, muito assertivamente, que é o Abominável Homem das Neves, né? O episódio inteiro é tenso, gente. Fora a neve lá fora, a noite, tudo, o esforço para manter as portas fechadas, para não querer que o bicho entre. Realmente, o que quebra o clima é o Chapolin. Lembrando que o SBT colocou no fundo a trilha sonora do filme A Hora do Pesadelo 4 ou 5, se não me engano, gente. Olha só o quão maluco era o técnico de edição de som do SBT nessa época. Um episódio no mesmo estilo é o episódio do Lobisomem. Só que o episódio do Lobisomem, ele é um pouco mais cômico durante o decorrer dos fatos, tudo, mas na verdade são dois episódios muito parecidos, tá? Poderiam até passar por uma espécie de remake um do outro, já que o Bolanos gostava muito de fazer isso, né? Um outro episódio é o episódio Uma Múmia Nada Egípcia, ou Uma Múmia Muito Egípcia, agora não me ocorre. É aquele onde o Ramon Valdez, a Florinda e o Carlos Villagrán são três turistas que têm a brilhante ideia de querer roubar os tesouros da pirâmide, né? Só que no meio a gente descobre que o Rubem Aguirre, né, que era o guia de turista lá, que era o responsável por cuidar da pirâmide, tinha roubado a múmia. Tá toda uma tramóia, Assista o episódio, gente. Como se ninguém nunca tivesse assistido esse episódio, né? Como se ninguém nunca tivesse assistido todos os episódios do Chapolin umas 10 vezes ou mais, né? Aqui nós vemos toda uma tensão dentro das pirâmides, né? E em especial quando a múmia surge pela primeira vez. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção pro maluco do técnico de edição de som do SBT da época que colocou de fundo a trilha sonora do filme Drácula, o Vampiro da Noite, com Christopher Lee. Esse filme, ele queria assustar o espectador já com a trilha sonora. É uma trilha, pelo amor de Deus, gente, com direito a gritinho de fundo, caramba 4, grito horrorizado de fundo, caramba 4. A trilha é fantástica, gente, mas era o Chapolin, né, gente, pelo amor de Deus. E aqui, um dos meus preferidos do Chapolin, gente, é A Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas, tá? Esse episódio teve duas versões, tá? Teve um outro que foi chamado apenas de A Casa Mal Assombrada, né? Em que o Carlos Villagrán herda uma casa, um casarão, né? E tem que passar a noite para poder receber a herança, né? Só que aí os zeladores da casa pregam todo um tipo de peça, né? Das mais terríveis, né? No casal, eles chamam o Chapolin para ajudar, né? A primeira versão, que é esse com o título A Casa Dada Não Se Conta os Fantasmas, o episódio inteiro ele é muito sinistro, muito sombrio, gente. Mordomo Morto, interpretado pelo Ramon Valdez, tem uma maquiagem que
seria assustador pra época em qualquer filme de terror. Mais uma vez chamando a atenção pra trilha sonora de fundo, né, que eu acho que também deve ter sido colocada pelo técnico de edição de som do SBT. Gente, aqui você vê, aqui desespera não é tanto só a casa mal assombrada, né? É você chamar um herói como Chapolin pra te defender numa situação dessa, meu. Na hora que o fantasma aparece e ele grita mamãe, aí, meu, aí é a hora de você ficar com medo de verdade. Galera, nesse episódio eu acredito que o Bolainos ele deva ter se inspirado grandemente nos episódios antigos da família Addams, gente, porque a personagem da Angelines Fernandes, Terna Bruxa 71, ela lembra demais a vovó Addams, demais, gente. E esses são alguns dos episódios que mostram e denotam aí, uma clara apreciação por parte do Roberto Bolainos aí em episódios de terror, em filmes de terror, em histórias de terror, né? Se você se lembra de mais alguma, gente, deixa nos comentários aí, galera. Deixa nos comentários aí pra gente, quem sabe, fazer uma nova lista, né? E não deixem de deixar o seu like, não deixem de curtir, de compartilhar e comentar, galera, beleza? Um forte abraço, valeu!